O lance das preposições, sim, lógico, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Porque as preposições, elas têm sentidos variados, mas veja, a gente tem que entender também o que ela representa, né? Falou assim, a preposição nasce de uma reprodução sonora de algumas palavras, tá? Então, por exemplo, estou descontente com, então quem está descontente com ou contente com, tá? Eu estou desprovido de, fiz alusão a alguma coisa, tá? Isso é acessível a você, é acessível. Então, vejam, eu tenho muitas vezes a preposição nascendo de algumas estruturas simples de reproduções sonoras de palavras. Só que como elas são limitadas a um número até pequeno, porque a função dela é de conectivo, ela acaba assumindo o sentido desses elementos de complementação do qual ela faz parte. Então, as preposições, elas têm significados. A mesma preposição pode ter vários significados diferentes associados a situações, tá? Ou a complementos diferentes. Vai. O exemplo. Eu posso dizer para você assim, olha, eu posso me encostar aqui na parede? Se você disse que sim, você errou. Eu não posso me encostar na parede. Eu me encosto à parede. Por que eu me encosto à parede? Porque o a indica ao lado e o em é dentro. É a mesma coisa. Eu me sento na mesa ou à mesa? Eu me sento à mesa. Se eu me sentar na mesa, olha eu lá, com bundona em cima da mesa. Não é assim? Então, eu me sento na cadeira, estou dentro. Me sento à mesa. Então, o em, ele dá a ideia de lugar dentro. Tá? Então, se eu digo para você assim que eu me encostei na parede, eu virei fantasma, estou dentro da parede. Não, eu me encostei à parede na sala. Então, eu estava dentro da sala, fui lá e me encostei à parede. Tá? Então, aí é diferente. É quando eu tenho o quê? Uma relação de sentido, mas ela é compreendida. É lógico que a gente sabe que dentro do processo de comunicação, as pessoas conseguem se entender perfeitamente, mesmo cometendo alguns erros. Mas isso não pode ser transferido, por exemplo, para um texto escrito, para uma redação, por exemplo. Você não pode cometer esse tipo de erro. Por quê? Porque ele é erro de falta de domínio da linguagem. Então, conhecer alguns elementos sempre é muito importante. E a gente usa isso muito bem dentro do cotidiano, precisa ajustar algumas coisas. Foi o caso, como eu falei a vocês agora há pouco, sobre a preposição para e a preposição a. Lembram, né? Se eu vou para algum lugar, eu vou e fico, porque ela dá a ideia de definitivo. Se eu vou a algum lugar, eu vou e volto. Então, muda o sentido? Muda. Eu tenho que saber qual é o sentido. Empregar preposições diferentes, eu atribuo sentidos diferentes. E essas preposições, muitas vezes, assumem o sentido desse complemento. Veja o exemplo, a preposição de. Eu posso dizer a você assim, olha, eu vim do Rio de Janeiro. Esse D está dando ideia de origem. Eu posso dizer, eu vim de carro. Esse D dá ideia de meio de transporte, tá? De meio. Eu digo, o carro é de José, é posse, tá? É posse. Estamos falando de carro, é assunto. O carro é de plástico, introduz a ideia de matéria-prima. Então vejam só, como uma mesma preposição pode ter vários sentidos. É lógico que o emprego delas, de maneira adequada, dá precisão à informação, né? Dá precisão à informação. Você já imaginou na elaboração de um projeto de lei, uma lei, ou então em qualquer outro tipo de tratado importante, um erro de preposição podendo gerar o quê? Duplo sentido, dupla interpretação numa lei? Então, existem elementos que devem ser respeitados por causa do sentido que trazem. E a preposição, veja, o nome já diz muito claro. Preposição é sempre um termo que liga o que vem depois ao que vem antes. Essa é a função, tá? A função é de fazer uma conexão, só que essa conexão ela é feita a partir de um sentido. E é isso que a gente tem de ter bem claro. Sair usando qualquer preposição ou deixar de usar preposição. Não é verdade? É lógico que isso daí entra toda a questão da regência, né? Ou seja, as necessidades que uma palavra tem ou não daquela preposição, muitas que nós deixamos passar e não prestamos atenção,
e acabam o quê? Sugerindo alguns erros. O problema sempre é qual? É que esse vício no erro de comunicação gera o quê? Superficialidade na hora que eu estou lendo ou produzindo um texto. Então eu acabo levando para esse meu texto uma informação que não é a verdadeira, aquela que eu estou querendo passar. Tá? É por isso que você fala assim, mas e se eu decorar as preposições? Tudo bem. Falou assim, mas a questão não é a identificação da palavra como preposição, é a identificação da palavra com o seu sentido, o emprego correto dele para que o sentido seja passado de maneira correta. É assim que a gente tem de pensar essas questões da preposição, principalmente assim como qualquer outra palavra, as conjunções, que também estabelecem valor de sentido.